Hoje está tendo muitos mitos e poucos fatos que estão espalhados lá no mundo, então vamos ter um pouquinho de clareza sobre esse assunto. Então vamos primeiro ouvir uma palestra do Rabino. Após a palestra, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Isso vai ser mais de uma forma do Farbrengen. E em seguida vamos continuar no Farbrengen, onde o Rabino vai nos contar muitas coisas sobre a vida do Rabino Levi Yitzchak, o pai de Rebbe, e o auto-sacrifício dele em prol do judaísmo. Então, com grande prazer, chamamos o Rabino Shimon Brand, um Rabino Shliach do Rebbe na cidade de São Paulo, na Grande Viana de São Paulo. Obrigado. Boa noite a todos. Nós agradecemos a acolhida calorosa da comunidade judaica de Curitiba, particularmente esse evento organizado pelo Beit Chabad de Curitiba, e vamos procurar compartilhar algumas ideias em relação ao tema sugerido dessa noite. Em homenagem ao pai do Rebbe, nós sabemos que um tzadik, quando por ocasião do Yortzeit, da data de falecimento dele, há uma elevação cada vez maior, e um tzadik, como está escrito na própria mística do judaísmo, ele consegue atuar mais ainda intensamente depois da sua espiritualização plena, quando ele não tem mais empecilhos ou limites, os limites do corpo. Então ele consegue se unir cada vez mais àqueles que o seguiam, àqueles ligados à sua filosofia de vida e à sua atuação. Quando se fala em Kabbalah, hoje em dia significa estar na moda. A gente vê certas lojas nas principais cidades do Brasil e do mundo, na porta da loja tem uma letra em hebraico, ou duas letras, às vezes como tatuagem nas pessoas, letras, e letras iguais como elas são escritas na mezuzá, no tefilin, no Sefer Torah, aquele tipo de letra. E a gente vê pessoas comentando sobre letras, e sobre números, e sobre conceitos da mística do judaísmo. Está na moda. Numa época onde o mundo se mostra essencialmente materialista, as pessoas estão ávidas, sedentas de alguma coisa mais significativo que quebre a rotina do dia a dia, a mesmice do dia a dia, e acabam procurando o misticismo. Assim como, sem querer comparar e comparando, há em outras ideologias e outras religiões a parte esotérica, mística, então nós procuramos a mística do nosso quintal, da nossa tradição, do nosso povo. Então hoje em dia é muito comum se falar em Kabbalah. No hebraico corrente em Israel, quando alguém entra numa loja e compra um produto, ele pede a Kabbalah, ou seja, o recibo. Então em Israel, no hebraico coloquial, Kabbalah significa recibo. Eu tinha um engraçadinho, um amigo meu, gostava de fazer trocadilhos, que o máximo da Kabbalah é que um conceito começa aqui e acaba lá, ou seja, vai longe. Em termos de introspecção, aprofundamento, informações que tangenciam conceitos esotéricos e místicos, segredos maiores, etc. As pessoas hoje em dia se valem dessa palavrinha mágica Kabbalah para colocarem um monte de coisa misturado, uma mescla de ideias, um schmeckeleque. Então colocam autoajuda, psicologia, parapsicologia e misticismo transcendental, filosofia transcendental do Extremo Oriente,
e colocam tudo dentro de uma panela, dão uma boa misturada e sai a pseudo-Kabbalah. A pseudo-Kabbalah. Então é importante nós frisarmos, existe a Kabbalah, existe aquilo que acaba sendo veiculado pela mídia atualmente. Por quê? Porque esse termo mexe com a nossa alma. E não só pessoas competentes ou ligadas verdadeiramente ao assunto sabem do termo, mas já que essa palavrinha mágica que é Kabbalah mexe com o nosso íntimo, mexe com a nossa essência, então com essa palavra as pessoas podem fazer das tripas coração, através da mídia, das mídias sociais, e palestras e cursos. Eu abri, alguns anos atrás, um centro judaico, Beit Rabat, em Cotia, próximo de São Paulo, Granja Viana. Eu mal cheguei lá e descobri que na avenida lá do outro lado tinha um curso de Kabbalah, já tinha. Alguém chegou antes. Só que não era da comunidade e não era Kabbalah coisíssima nenhuma. Mas somente a palavra já mexe conosco, porque é próprio dessa geração e vamos explicar um pouquinho melhor. O que é, na verdade, Kabbalah? Entre mitos e fatos. Mitos é aquilo que é divulgado na mídia, Madonna que virou Esther, né? E tantos outros que falam que são cabalísticos, e aí tem o fenômeno, o Ronaldinho lá, o Ronaldo, começou a frequentar um centro de Kabbalah em São Paulo, que não exige nada de ninguém. Não precisa cumprir nada, não precisa fazer nada, não precisa se aliar a movimento nenhum, basta pagar as sessões. E aí é bem aceito, de braços abertos, desde que passe antes da entrada pela mesinha com a secretária e pague as sessões. Não precisa nada, não se exige nada de absolutamente ninguém. E se houve alguma coisa que mal se sabe a procedência e acaba sendo veiculado como Kabbalah. Como começou tudo isso? Então, um pequeno retrospecto histórico. Quando Deus criou o universo, Ele criou no seu aspecto físico e também os infinitos mundos espirituais. Está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Entre diversas explicações, céus é uma referência ao mundo espiritual e aos segredos dos mundos espirituais, e terra é um mundo perceptível, ao vivo e a cores, que nós temos contato pessoal na órbita do nosso dia a dia. Isso é terra. Então lá começa já essa duplicidade de que tudo que existe tem o seu corpo e a sua alma. Assim como nós, como indivíduos, temos um corpo e uma alma, a própria Torá, que foi transmitida por Deus, que é uma sabedoria infinita, ela tem o seu corpo e a sua alma. Há várias considerações. O corpo podem ser as mitzvot, as ações práticas, e a alma é o estudo, a filosofia e a intenção que se revela por trás das ações práticas. Mas a própria Torá tem o seu aspecto. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, né? Ele chegou lá e falou: eu vim em paz, né? Então era verdadeiros contatos imediatos do enésimo grau, quando Deus lá aterrissou o Todo-Poderoso, né? Sem nave, aterrissou no cume do Monte Sinai. Então ele entregou a sua sabedoria infinita. No volume do Talmud está escrito que a primeira palavra dos 10 mandamentos foi Anohi, como consta no texto bíblico. Normalmente deveria ser Ani, eu. Anohi, uma palavrinha mais sofisticada. Diz o Talmud, é um acrônimo, é um acróstico de 4 palavrinhas: Ana, Nafshi, David e Erevit. Eu,
minha alma, escrevi e entreguei. Eu me entreguei a mim mesmo, diz o Deus infinito, atemporal, adimensional, acima de absolutamente tudo. Ele se entregou dentro da Torá. Já que ele é infinito, existe o duplo aspecto. Existe o aspecto que é facilmente digerido no nosso intelecto. Existe o aspecto que está acima da nossa compreensão, que são os grandes segredos extremamente profundos, segundo os quais Deus criou o universo. Alguns anos atrás, um filme famoso foi divulgado aí por ele ter uma mensagem um pouco diferente. Era Matrix, onde a ideia era de que a vida é um programa de computador. E tem uma linguagem nessa vida. Mas essa mensagem desse filme se inspirou na própria Torá. Quando Deus criou o universo, está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, como eu já disse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de shamayim vaaretz, tem a palavra et, um artigo definido. Os céus e a terra. Et. Mas et é alusão ao alfabeto em hebraico, do Aleph até o Taf. As letras em hebraico não são somente representações simbólicas ou gráficas. Cada letra, como consta no Tânia, livro, obra básica e referência da filosofia racídica, cada letra é um conceito gigantesco espiritual. Deus combinou esses conceitos e nessa combinação, que é o tal do programa de computador, a linguagem, ele criou o universo. Kabbalah remonta e se refere esse conhecimento místico, esotérico, segundo o qual Deus criou toda a existência, o universo inteiro, não só o plano físico, como os infinitos mundos espirituais. Quando Hashem se revelou no Monte Sinai, ele entregou a Torá no seu duplo aspecto, a Torá escrita e a Torá oral, as explicações que posteriormente foram compiladas. Também num outro duplo aspecto, a Torá revelada e a Torá oculta. Na verdade, quem foi o primeiro cabalista? Então, segundo a própria Torá, Adão, o primeiro homem, anjos vieram e revelaram a ele aspectos e conceitos da Kabbalah. Abraão Avinu, o patriarca Abraão, quando foi enterrar a sua falecida esposa, a Sara, na tumba dos patriarcas, em Hebron, Me'arat HaMachpelah, ele escolheu a dedo aquele local, porque ele já sabia que espiritualmente exalava daquela caverna o aroma do Gan Eden, do Jardim do Éden, porque ele sabia que lá jazia o primeiro casal progenitor da humanidade. Adão e Eva, segundo a nossa tradição, estão enterrados lá em Hebron, na tumba dos patriarcas Me'arat HaMachpelah. Está escrito que Abraão, quando ele encontrou o corpo do Adão, ele encontrou pergaminhos manuscritos do lado do corpo do Adão. Há uma tradição judaica que pessoas iluminadas, sadikim, eles não se decompõem. Adão estava lá inteiro, somente de olhos fechados e sem respirar, mas estava inteiro. Do lado dele encontrou alguns pergaminhos e depois ele acrescentou observações dele, o famoso livro chamado Sefer HaYetzirah, o livro da criação. A primeira parte compilada pelo primeiro homem que fundou a humanidade e que foi complementada pelo patriarca Abraão. Há uma outra tradição de que um anjo chamado Raziel, Raz em hebraico significa segredo, Kel é o nome de Deus, o segredo de Deus, um anjo que ditou lá no paraíso para o Adão o texto desse livro.
E esse livro é um livro curioso. Em geral, as pessoas têm esse livro em casa como Singular Receita Mística contra incêndio, contra alguma coisa assim, e ele é bloqueado. No começo ele tem um bloqueio, um cadeado. O livro, na primeira página, está escrito em hebraico o seguinte: aquele que estudar esse livro e não entender o conteúdo dele, então vai acontecer uma maldição, uma desgraça na vida da pessoa. Então pronto, já tem um cadeado, ninguém se atreve a entrar nas páginas do livro, porque já tem um cadeado de cara, afugentando o curioso com uma maldição, coisa e tal. Então não é para qualquer um, é para poucos, os privilegiados. Aí começa a transmissão da Kabbalah seletivamente. Kabbalah não significa somente recibo, vem do verbo lekabel, receber. Nós estudamos no Pirkei Avot, na ética dos pais, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Por que não está escrito na ética dos pais que Deus transmitiu a Torá para Moshe? Entre outras explicações. Porque a Torá, em se tratando de um conhecimento divino, infinito, não requer somente processo intelectual. Esse conhecimento refinado, ele precisa ser introjetado, interiorizado a nível de emoções. Ou seja, ele precisa do refino da pessoa. Cabalista não é um estudioso da Kabbalah. Estudioso da Kabbalah é um mero intelectual. Havia um grande reformista que não cumpria absolutamente nada, mas ele se tornou um grande acadêmico do estudo da Kabbalah, Gershon Scholem. Ele mal cumpria, não comia kasher, não cumpria Shabbat, não sei se jejuava Yom Kippur, mas ele ele tinha mestrado, doutorado, livre docência, adjunção e titularidade. Ele era catedrático numa universidade alemã em Kabbalah. Ele era um estudioso da Kabbalah, mas ele não era um cabalista. Ou seja, esse conhecimento refinado, ele precisa também do refino daquele que está acessando esse conhecimento. Uma pequena historiazinha. O Baal Shem Tov HaKadosh, o santo Baal Shem Tov, fundador da filosofia hassídica, ele começou entre dezenas e dezenas de grandes alunos. Ele tinha dois em especial. Um era o seu futuro sucessor, Rabbi Dov Ber de Mezrich, que era o Maggid, famoso Maggid de Mezrich. O outro era o Rabbi Yaakov Yosef de Polnoi, um grande tzadik. Esse Yaakov Yosef de Polnoi uma vez estava andando com o Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov tinha um pergaminho manuscrito com segredos da Kabbalah. E o aluno sabia que o mestre andava manuseando esse pergaminho, com esses dizeres e com esses segredos. E o aluno estava andando do lado do mestre, ele viu que o mestre deu uns passos à frente, se aproximou de uma rocha, de uma pedra na rocha, na montanha, pronunciou os dizeres, a rocha se abriu, Baal Shem Tov colocou o pergaminho dentro da rocha, com outros dizeres, não é um sistema hidráulico automático, não, com outros dizeres ele fechou a rocha. Disse Rabbi Yaakov Yosef de Polnoi: eu sei onde está esse pergaminho, e eu também tenho a capacidade de abrir a rocha, pegar o pergaminho e fechar a rocha somente com dizeres meus, os mesmos dizeres que o mestre naquela ocasião precisou para abrir a rocha. Mas se o mestre não deu o pergaminho para mim e ocultou o pergaminho, significa que não era para eu ter acesso a esse pergaminho. Ou seja, esse conhecimento místico do judaísmo, que é a Kabbalah, não é só fruto do processo intelectual. A pessoa tem que ter um mérito, tem que ter um nível espiritual para certas informações serem seletivamente reveladas. Por isso está escrito no Pirkei Avot, na ética dos pais, Moshe recebeu esse conhecimento, a Torá de Deus. E não Deus simplesmente transmitiu. Moshe teve que se mobilizar espiritualmente,
fazer um upgrade, subir de nível para poder receber a Torá. Houve uma mobilização do receptor. Por isso, Kabbalah vem de lekabel, receber. O aspecto principal aqui não é transmitir, mas sim se posicionar espiritualmente para ser um kli, um utensílio, um recipiente para poder captar a irradiação de Deus sob forma de conhecimento. Uma outra história para entendermos um pouco a alma desse assunto que é Kabbalah. Baal Shem Tov, ele tinha um amigo chamado Rabi Yoshua, que era o famoso autor de uma obra de explicações do Talmud chamado Pnei Yoshua. Pnei Yoshua. E esse Rabi Yoshua, ele era conhecido do Rabi Dov Ber de Mezrich. Mezrich, que era o famoso Maggid, que se tornaria futuramente o principal aluno e o sucessor do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, passando pelo amigo dele, falou: escuta, você conhece Rabi Dov Ber? Ele passa de vez em quando pela sua casa, quando ele está viajando de um lugar para outro. Fala para ele que eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. E aí, esse Rabi Yoshua fez o shidduch entre Baal Shem Tov e o seu principal aluno. E eles se encontraram. Baal Shem Tov chegou diante do Maggid, o Rabi Dov Ber, e disse o seguinte: muito prazer, eu sou Rabi Israel, vamos estudar um pouquinho alguma coisa? O Rabi Dov Ber falou sim. Aí não sei qual dos dois sugeriu, que tal o Zohar? Supostamente eles já conheciam tudo. Memória fotográfica, eles tinham todo o Talmud, todo o Shulchan Aruch, letra por letra, página por página, linha por linha. Eles tinham uma memória fantástica. Eles eram dois gigantes do judaísmo que estavam se encontrando. Aí os dois sentaram um no lado do outro, à frente do outro, e o Baal Shem Tov abriu um sorriso e com os olhos brilhando falou: você começa, para o Rabi Dov Ber. E o Rabi Dov Ber abriu uma página aleatoriamente no Zohar e começou a explicar. Rabi Dov Ber explicou o Zohar de uma forma fantástica, com explicações nunca antes ouvidas por um ouvido humano, explicações fantásticas, espetaculares, ascendendo os mundos espirituais, conceitos profundíssimos. Em poucas palavras, Rabi Dov Ber mostrou para o Baal Shem Tov quem ele era. Um gigante do judaísmo, um gigantesco cabalista, além de conhecer Torá, conhecimento prévio. O Baal Shem Tov falou: eu gostei da sua explanação, só que dessa vez quem vai explicar a mesma página sou eu. O Baal Shem Tov falou. Aí o Baal Shem Tov começou a explicar a página. Ele começou a falar de luzes espirituais. De repente o ambiente ficou ofuscante, nenhum dos dois conseguia mais abrir os olhos. Aí ele começou a falar de anjos. Aí as criaturas angelicais começaram a aparecer, rodeando o Baal Shem Tov e o Rabi Dov Ber. O Rabi Dov Ber, quando ele começou a ver que tudo que o Baal Shem Tov estava falando estava se efetivando na prática, bem na frente dos olhos dele, ele começou a falar de mundos espirituais. Aí o Rabi Dov Ber, o Maggid de Mezrich, olhou, não tinha mais cadeira, nem mesa, nem chão, nem parede, eles estavam em outras esferas. E aí ele viu quem estava na frente dele, o Baal Shem Tov, que tinha a capacidade de todo e qualquer conceito fazer com que os mundos espirituais, por meio daquelas palavras, daquela reflexão, se revelassem naquele exato momento, grandes revelações diante dos olhos deles. Quando o Rabi Dov Ber viu quem estava na frente dele e a capacidade do Baal Shem Tov, ele ficou com os olhos arregalados, estupefato. Aí o Baal Shem Tov abriu de novo um sorriso e com os olhos brilhantes dele falou: olha, você estuda muito bem, mas falta um pouquinho de vitalidade. Um pouquinho de vitalidade, disse Baal Shem Tov por Rabi Dov Ber. Então, Kabbalah não é simplesmente processo intelectual, que a gente possa defender tese, doutorado, mestrado, doutorado. Não é só processo intelectual, é um processo que
exige a interiorização, a introjeção. Para ser um cabalista, tem que ter uma conduta e um comportamento de um cabalista. Atualmente, presentemente, quem se diz cabalista não necessariamente é. E os verdadeiros cabalistas não saem na mídia. Ninguém sabe os nomes, mal se sabe os nomes. Porque são pessoas muito humildes, muito discretas, muito espiritualizadas, né? E não existe um meio termo entre a mídia escancarada e os reclusos escondidos nos cantos das ruelas de Jerusalém. Não existe um meio termo? Existe sim um meio termo. E aí a gente entra numa nova etapa da Kabbalah. A Kabbalah tem um retrospecto histórico, começou lá atrás, depois surgiu com a compilação do Zohar do Rabi Shimon Bar Yochai, há quase 2000 anos atrás, passou por um outro grande ápice, foi Rabi Yitzhak Luria, o Arizal, na cidade de Tzfat, há 450 anos atrás, mas teve um aspecto revolucionário em termos de acessibilidade, com o surgimento justamente do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov revelou o âmago, o íntimo, a fina flor, o super-sumo da Kabbalah, chamado de Hassidut, filosofia hassídica. Existem muitas comparações entre Kabbalah e Hassidut, existe uma relação intrínseca entre os dois estudos, as duas filosofias judaicas. Uns dizem que a Hassidut pertence à Kabbalah, outros dizem que a Kabbalah pertence à Hassidut, mas a Hassidut vai mais longe. O Rebbe anterior, no Mamar, no discurso hassídico, ele explica os quatro níveis de estudo, que formam a palavra Pardes. Pardes significa pomar, mas também um acrônimo, um acróstico de 4 palavrinhas. Pshat, o sentido literal. Remes, as pistas, dicas e insinuações. Drash, as explicações alegóricas e metafóricas. E Sod, os segredos místicos, esotéricos, os segredos cabalísticos. O Rebbe anterior ele explica um assunto de Torá segundo esses 4 níveis e depois ele explica sobre a ótica hassídica, a filosofia hassídica, Hassidut. E ele explica o Pshat, o sentido literal, iluminado pela Hassidut, as pistas, dicas e insinuações iluminados pela Hassidut, depois as explicações metafóricas, alegóricas, também sob o ponto de vista da Hassidut, e finalmente ele dá uma luz mais especial na própria mística, que é chamada Kabbalah, mas uma luz vinda da Hassidut. Há várias outras classificações e conceitos. A Kabbalah, ela nos revela um endereço de um assunto espiritual nos mundos espirituais, adimensionais. Isso revela a Kabbalah. A Hassidut revela o segredo, aquele mesmo segredo, com aquele mesmo endereço nos mundos espirituais, mas ao mesmo tempo dentro de nós mesmos. Ou seja, é o intimismo da Kabbalah. Da onde nós sabemos que a Hassidut, em certo aspecto, é mais elevada que a Kabbalah, que é um conceito, na verdade, tanto cabalístico como hassídico. Um conceito espiritual, quando ele se revela nesse mundo, quanto mais alta é a origem dele, quando ele cai nesse mundo, a queda é maior, ele consegue cair mais profundamente, porque a queda é maior. Kabbalah exige conhecimento prévio. Hassidut não exige conhecimento prévio. A Hassidut consegue ser mais acessível, pode chegar a qualquer pessoa indistintamente, sem exigir conhecimento prévio. Significa que já que a Hassidut consegue ir mais fundo, cair mais, a ponto de ser totalmente acessível, então a origem dela é maior ainda. O Baal Shem Tov costumava dizer que as pessoas que não sejam preparadas para estudar a mística do judaísmo, particularmente a Kabbalah, não deveria fazê-lo. Então somente por meio da Hassidut. Por quê?
porque a Kabbalah, ou uma outra classificação, a Kabbalah tem o propósito de materializar conceitos espirituais por meio de parábolas, exemplos e metáforas. A Hassidut tem por objetivo espiritualizar conceitos materiais, mostrando que por trás de qualquer conceito material existe uma origem espiritual mais elevada. Então, na verdade, existe essa dicotomia, mas esses dois aspectos e assuntos são intrinsecamente ligados. Pegamos o Tânia, a principal obra da Hassidut, as fontes bibliográficas, a referência do Tânia são os livros, os escritos do Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que foram compilados pelo seu principal aluno, Rav Chaim Vital, principalmente Etz Chaim, Pri Etz Chaim, livros de Kabbalah, que servem como fonte para a Hassidut. Mas a Hassidut vem explicar o âmago, a alma da própria Kabbalah. A alma pode chegar a qualquer lugar, o corpo não pode chegar a qualquer lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Física, o mesmo corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. A alma consegue, rapidinho, de um lugar para outro. Eliyahu Navi aparece em Brit Milá. Se ele tiver no aspecto físico, ele não pode estar em dois lugares. O Eliyahu Navi, de vez em quando, ele se materializa. Mas se ele tiver no aspecto espiritual, ele pode estar em dois lugares. A Hassidut, ela consegue se decair, ela consegue se acessibilizar até chegar numa pessoa bem simples, com conceitos bem simples. Tzemach Tzedek tem um discurso hassídico do livro Derech Mitzvotecha, que ele fala a explanação hassídica, mística, da mitzvah e da origem da raiz da oração, da prática das rezas, da oração. E lá ele tem uma sequência que ele fala, e precisa tomar muito cuidado, porque alguns supostos cabalistas, ou cabalistas de fato, incorrem no erro de materializarem conceitos sutis, espirituais. Precisa nesse estudo buscar a real intenção que tem por trás das palavras e não entender os conceitos, termos na sua literalidade. Por exemplo, o Zohar fala, a Kabbalah, o Zohar fala de Adam Kadmon, é um conceito de uma revelação altíssima de Deus, chamado do homem primordial, Adam Kadmon. E lá ele fala de uma figura humana, ele fala de um corpo humano, fala de cabeça, fala de mãos, de pés, de ombros, de peito, cabeça, tronco, membros. Afinal, é um conceito cabalístico de anatomia médica. Então, na verdade, um cabalista despreparado, ele vai começar a pensar num corpo humano, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Não, alguma coisa tem, porque senão não usariam a metáfora. Então, assim como a cabeça dentro do corpo humano tem uma função, uma certa revelação de Deus tem um paralelismo nos mundos elevados. Assim como as mãos têm uma função, um certo aspecto da revelação de Deus nos mundos os mais elevados tem algo similar e semelhante, muito mais refinado, que poderia ter uma pequena base de comparação. Como que a gente vai estudar o conhecimento de Deus? Deus não é definível. Nós não podemos falar o que Ele é. No máximo nós podemos falar o que Ele não é, porque Ele é tudo. Moshe Rabbeinu, ele definiu Hashem, mas ele tinha essa capacidade. Ele falou, e a gente fala diariamente nas nossas orações, no Shmona Esrei, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anorá. Deus, que Ele é grande, que Ele é forte, Ele é temível, com infinitas considerações, infinitos aprofundamentos desses três termos. Mas Moshe era Moshe, ele podia delimitar em algumas palavras. Mas quem somos nós para entendermos o inimaginável e o ininteligível? O nosso pensamento, ele é tridimensional. Se eu começar aqui a imaginar um elefante branco, o elefante ele tem forma, ele tem cor, ele tem tamanho, ele tem largura, ele tem altura, ele tem profundidade.
Ou seja, o meu pensamento está revestido no tempo, no espaço. E o meu pensamento é uma sequência de ideias. Tem o antes, tem o durante das ideias, o raciocínio e o depois. Também é revestido no tempo. Então, como imaginar o pensamento de Deus que ele transcende totalmente o espaço e o tempo? Como ele fala, a gente falou agora em Tisha B'Av, na Haftarah da tarde de Tisha B'Av, a gente, através do profeta, Deus falou que Lo marchebotai marcheboteihem. O meu pensamento não é igual ao vosso pensamento. Então como fica? A gente vai ficar desanimado? Hoje em dia, para funcionar qualquer coisa, tem que ter o aspecto motivacional. Eu vou estudar alguma coisa que sem pé nem cabeça, que eu não vou entender. Então, para isso, uma vez eu estava levando os meus filhos para um deles colocar os filhinhos no Seventh Cemetery, e a gente ficou um tempo lá, estudando doutorado com história, e depois fomos fazer um passeiozinho, nós fomos para o Museu de História Natural, no Manhattan, e nós vimos um filmezinho lá, de 2 astronautas saindo do ônibus do veículo espacial, e eles foram consertar o Hubble, aquele telescópio enorme, do tamanho de um pequeno prédio, e eles começaram a mexer no telescópio. Se eles quisessem, eles podiam brincar de peteca lá, né? Pegar um treco colossal a um prédio e falar, ó, pega aí a peteca, faz assim, plic, e outro, ploc, plic, ploc. E podiam brincar de peteca, porque lá não tem gravidade no espaço. Então, lá era muito significativo que quando um astronauta tocava no telescópio da altura de um prédio de alguns andares, ele movia o telescópio inteiro, e ele podia falar, eu estou tocando no telescópio. Na verdade, ele estava tocando num centímetro quadrado bem na frente do dedo dele. Como que ele falava que ele estava tocando no telescópio? Esse é um conceito racídico, na verdade, também expresso no Talmud, que uma parte de algo íntimo é todo ele. É por inteiro. A gente pega uma parte de algo íntimo, a gente pega por inteiro. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu esbarro numa pessoa. Eu não vou falar que a manga do paletó do meu terno tocou na malha de um professor. Não, eu falo, eu esbarrei na pessoa. Porque a minha roupa é um detalhe de mim, é uma parte de mim. Eu, essencialmente, incluo a minha roupa. Então, não falo que a minha roupa tocou na roupa do outro. Eu falo que eu toquei no outro. Eu esbarrei no outro. A mesma coisa em relação a Hashem. Hashem é infinito. E o que nós entendemos da sabedoria infinita dele é o mínimo, é nada, diante do aspecto de infinitude dele. Mas aí vem o conceito expresso no Talmud e também aprofundado na mística do judaísmo, particularmente na Hassidut, que quem pega uma parte de algo essencial, pega por inteiro. Então, se a gente simplesmente captar a casquinha da casquinha da casquinha do conhecimento infinito de Deus e do Todo-Poderoso, que ele fala que ele e o seu conhecimento, o Tânia traz a ideia que o Rambam também traz, que ele é Hua Yodeia, Hua Madá, Verua Yadua. Ele é o conhecedor, ele é o conhecimento, e ele é o conhecimento, e ele é o conhecido. E por que Deus, nada se exclui dele? Por que ele conhece tudo? Porque ele tem a capacidade divina de conhecer a si mesmo. Já que Deus tem a capacidade divina de conhecer a si mesmo e nada se exclui dele, então ele conhece absolutamente tudo, porque não existe nada além dele. E ele não olha para a existência e para a realidade como nós, de dentro para fora. Ele olha toda a existência e toda a realidade de fora para dentro, né? Então, por que a gente vai estudar a Torá se é infinita? Porque se a gente pegar a casquinha da casquinha da casquinha, nós pegamos Deus por inteiro, com as duas mãos. Com as mãos do nosso intelecto, da nossa alma divina, nos aprofundando no conhecimento de Deus. É a superficialidade em relação a Ele que é infinito, mas pegando uma parte do essencial, é como se pegássemos Ele por inteiro. A mesma coisa o astronauta que estava empurrando o Hubble, lá pairando no espaço, ele só estava tocando o dedo num centímetro quadrado. Mas ele falou para o colega do lado, eu estou tocando no telescópio da altura de um prédio de alguns andares. Ele não estava tocando no telescópio, ele estava tocando num centímetro quadrado.
Mas já que ele movimentou o telescópio, aí aqui é bem emblemático, já que ele movimentou o telescópio inteiro, então ele estava tocando no telescópio inteiro, mesmo que fosse 1 centímetro à frente do dedo dele. A mesma coisa em relação a Shem. Deus quer que nós estudemos a Torá nos seus múltiplos aspectos e nos seus múltiplos níveis de aprofundamento. Porque assim a gente vai estar captando e pegando Deus por inteiro. Hassidut, nessa geração, é revolucionário. No dólar do Rebbe, alguns anos atrás, muita gente em Nova York, em Crown Heights, lá no 770, passou para pegar o dólar do Rebbe. E apareceu lá o neto de um conhecido cabalista de Israel, Ashlag, o neto dele, que conhecia um Rebbe também lá em Israel, e ele começou a falar para o Rebbe, está escrito aqui, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, fala que é uma mitzvah estudar Kabbalah. Então o que o senhor acha dos seus Hassidim começarem a estudar Kabbalah? Mas o Rebbe falou, os meus Hassidim, eles já estudam Kabbalah. Se chama Hassidut. Ele falou, não, mas aqui o Arizal fala que tem que estudar Kabbalah. Aí o Rebbe olhou para ele e falou, sim, nós estudamos Kabbalah. E no nosso caso se chama Hassidut. O que o Rebbe estava querendo dizer? Que aquilo que aquele outro Rebbe, Ashlag, o neto do Ashlag, de Jerusalém, estava querendo é que os Hassidim estudassem a matéria-prima antes da transformação. O Rebbe vai falar, não, eu prefiro a matéria-prima beneficiada, transformada pela Hassidut, que é o processo de transformação e benefício, que é o âmago, o íntimo, é a fina flor da Kabbalah, que é acessível para qualquer um. O aspecto revolucionário da revelação da filosofia hassídica pelo Baal Shem Tov é que ela poderia ir longe e podia abarcar e abranger qualquer tipo de judeu, sem conhecimento prévio. Comece a estudar, porque a Hassidut tem essa capacidade de acessibilidade. Só estudar Kabbalah vai dar galho, porque as pessoas não estão preparadas. É a matéria-prima antes da transformação. E não é o âmago, porque o âmago é acessível por qualquer um. É mais a crosta, é a parte mais superficial da mística do judaísmo. Ou seja, a Hassidut é a fina flor da Kabbalah. A Hassidut é a essência maior da Kabbalah. A prova, que não é qualquer um que pode estudar Kabbalah, porque não é qualquer um que sabe o Talmud inteiro, o Código de Leis, o Shulchan Aruch inteiro e tudo, para poder adentrar a Kabbalah. E a Hassidut, ela tem essa capacidade de acessibilizar o conhecimento infinito de Deus. Muito bem, o pai do Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, ele era um Hassid, ele também era um cabalista. Algumas pessoas privilegiadas do movimento hassídico conseguem se destacar no duplo aspecto, Hassidut e Kabbalah, porque são pessoas privilegiadas que conseguem estudar aspectos que não são acessíveis a qualquer um. Então a mística do judaísmo ela é composta de dois aspectos: o aspecto inacessível e o aspecto acessível. O aspecto inacessível não é para qualquer um, é para poucos. Esses que aparecem na mídia não sabem absolutamente nada. Aquele Berg lá do centro de Kabbalah, que era de Los Angeles, ele fez uma confissão lá, que ele tinha problema de dependência química de psicotrópicos, e tinha lá um problema lá na instituição beneficente de lavagem de dinheiro, coisa e tal. Foi um maior escândalo, o centro em São Paulo, um pessoal voltou para os Estados Unidos, houve um racha lá, uma quebra entre líderes, não sei o quê, porque era muita mídia. Vamos nos lembrar, entre parênteses, que no livro Megilat Esther em Purim, tem os inimigos do povo de Israel, Parás, o Madai, a Pérsia e a Média. Alguns traduzem como média e outros traduzem como mídia. Então, na verdade, nem sempre a mídia é favorável. Às vezes, ela depõe contra a gente e tenta nos manipular. Então, se apresentar como cabalista é bom. As pessoas estão sedentas. Uma pessoa... em 1978, eu me lembro quando era mais garoto, teve aquele problema lá do suicídio coletivo nas Guianas, do Jim Jones, era um líder
carismático, mas totalmente maluco, que ele forçou 900 pessoas a cometerem suicídio. E 2, 3 pessoas fugiram dele, conseguiram fugir de tiros, coisa e tal, e se embrenharam no mato. Como estava super calor, eles não tinham água, eles tiveram que consumir, diante da sede, a própria urina. Eu me lembro dessa história. As pessoas estão sedentas, elas tomam qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguns anos atrás também teve um caso, um médico que era viciado em... Desculpa, não era um médico, era um presidiário, que ele era viciado em álcool, e ele foi internado no hospital em São Paulo. E não tinha álcool por perto, ele conseguiu, na estadia dele, invadir a enfermaria, ele começou a tomar tintura iodo, porque tinha um pouco... É claro que ele acabou morrendo em franco estado de putrefação interna, porque ressecou toda a flora intestinal, coisa e tal, e ele acabou morrendo. Mas na necessidade do álcool, ele tomava qualquer coisa. As pessoas estão ávidas hoje em dia. Um grupo de rabinos, uma vez na Europa, diante do quinto Rebbe de Lubavitch, falou que quando há fogo, a gente tem que apagar o fogo com água. Então vamos ser mais tolerantes diante de uma série de polêmicas e controvérsias em relação ao judaísmo. Vamos ser mais maleáveis e tolerantes e vamos abrir mão de certos princípios. Falaram isso na frente do quinto Rebbe de Lubavitch, Admor Eshab. O Rebbe de Lubavitch falou, olha, é um pouquinho perigoso. Ele estava diante dos outros rabinos, falou, olha, ser mais maleável só para apagar o fogo do secularismo, do iluminismo, abrindo mão de certos princípios, é perigoso isso. Porque quando a gente for apagar o fogo, não sabendo o teor do líquido, então em vez de usar água, a gente pode usar gasolina. Em vez de apagar o fogo, vai aumentar ainda o fogo. Então não é qualquer líquido que pode apagar o fogo. Não é qualquer iniciativa liberalizante ou mais maleável, abrindo mão de certos princípios, que pode apagar o fogo. Então somente, muitas vezes, pode ocorrer o efeito contrário. Então, quando se fala atualmente em Kabbalah, então nós temos que procurar a verdadeira fonte. Qual é? Eu me propus a dizer, qual que é o meio termo entre a mídia, como se fala, marketing de guerra, e os cabalistas escondidos nos cantos das ruelas de Jerusalém. Qual que é o meio termo? O meio termo se chama Beit Chabad. Essa palestra está tudo combinada aqui com os rabinos, está combinado. O meio termo se chama Beit Chabad. No Beit Chabad nós podemos aprender de Tfilin, de Mezuzá, de Kasher, de Shabbat, e além de tudo isso, nós adentramos a mística do judaísmo, mas uma mística verdadeira, não sensacionalismo barato, não mistificação, mística verdadeira, estudando a Hassidut, que é aliada à prática do judaísmo. Esses cabalísticos do centro de Kabbalah, tem um outro que é um pouco mais religioso, mas é dispensável a prática do judaísmo. Quer dizer, não é a verdadeira Kabbalah, porque é o íntimo e a parte mais profunda do judaísmo. Querem estudar a mística do judaísmo? Querem estudar a Kabbalah? Então aqui em Curitiba tem os 3 rabinos, as 3 rebbetzin, que podem ensinar e já ensinam, com certeza, de fato, efetivamente, aspectos da mística do judaísmo. Qual mística? Aquela que é acessível para todos. Não precisa ser versado em nada. Só precisa sentar numa cadeira, fazer uma brachá num biscoitinho, coisa e tal, tomar um chazinho e se disponibilizar e se prestar a aprender alguma coisa da mística do nosso judaísmo. Finalmente, nós vamos dar um fechamento aqui com aquele conceito que o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, ele deu na época do Maggid. Houve uma acusação, um kitruco, uma acusação espiritual contra a Hassidut. Por quê? A difusão do movimento hassídico, porque começaram a se multiplicar os textos de escritos, discursos hassídicos, a tal ponto que alguns desses textos foram parar dentro de uma fossa, dejetos, excrementos humanos. Então houve uma grande acusação nos mundos espirituais que a Hassidut
estava sendo despesada, porque é um assunto extremamente sagrado, místico, extremamente elevado, que pela multiplicação, proliferação do estudo e dos textos, alguns textos acidentalmente foram parar em lugares indesejáveis. Então, naquela época, o Alter Rebbe, primeiro Alter Rebbe, era muito jovem, aluno do Maggid, e ele deu uma parábola, uma explicação. E com essa parábola ele quebrou a acusação espiritual, o decreto divino, contra no primeiro estágio. Depois ele próprio sofreu uma outra acusação que veio de cima, sendo preso, etc., que é o Rosh Hashanah da Hassidut e o Tet Kislev. Mas no primeiro momento, o Alter Rebbe deu um exemplo, já falei aqui em outras ocasiões. Um rei, é uma parábola, um rei, ele tinha um filho muito querido que ficou extremamente doente, a ponto de ficar moribundo, de ficar petrificado, quase morto na cama. Não conseguia abrir nem os lábios da boca, estava totalmente inconsciente, e ele procurou os médicos, os sábios daquela geração, e acabou não encontrou ninguém, até que quando ele estava perdendo as esperanças, então foi interceptado um sábio médico de um país longínquo, que foi acompanhado por uma comitiva até o país, mas ele fez uma única exigência, esse sábio médico. Ele falou o seguinte: eu vou curar o seu filho. Ele trouxe algumas carroças com seus apetrechos, com as suas tranqueiras científicas, coisa e tal, e ele falou: olha, eu vou examinar e diagnosticar o seu filho a portas fechadas, mas aquilo que eu disser, eu vou acertar o diagnóstico do seu filho para a cura dele, mas aquilo que eu prescrever como médico e sábio que eu sou, tem que ser acatado incondicionalmente. O rei não estava em condições de negar esse tipo de proposta. Ele falou: é claro, eu vou aceitar o que o senhor disser. Ele se fechou, veio lá com as carroças, se fechou lá a sete chaves entre 4 paredes, fez o diagnóstico do filho e falou o seguinte: o seu filho só tem uma única forma de ser curado. O senhor, vossa majestade, tem uma coroa, e centralizado nessa coroa tem uma gema de um enorme diamante. Esse diamante tem que ser moído, ele tem que ser pulverizado, e esse pó tem que ser adicionado uma poção, e se esse garoto tomar essa poção da pulverização da sua pedra incalculável, incrustada, centralizada na sua coroa, se uma gota adentrar a boca do seu filho, considere o seu filho são e salvo. É claro que eles foram dar, imagine, aquela gema, aquela pedra preciosíssima, de um valor incalculável, foi totalmente destruída. Fizeram a poção e colocaram na boca do filho. É claro que a maioria da poção acabou escorrendo e se desperdiçando no chão, na cama, etc. Uma única gota entrou e a criança foi considerada como salva. Depois ela abriu os olhos e voltou à sua consciência e se recuperou. Tudo isso é uma parábola. Esse é um exemplo, o machado. Agora vamos explicar o exemplificado. A coroa de Deus e a pedra centralizada. Todo exemplo tem suas partes louváveis e também tem suas falhas, né? O rei era dependente, mas aqui a ideia é de que o filho do rei é o povo de Israel. E na época que se revelou Baal Shem Tov, ele estava desfalecido, desmaiado, moribundo, petrificado, na cama, enfermo. Aí veio o médico, e na verdade Baal Shem Tov, fundando a Hassidut, coisa e tal, e sugeriu que fosse pega a gema, o diamante enorme, incrustado e centralizado na coroa do rei, que é qual? É a Kabbalah. E fosse moído, pulverizado, e feito dele uma poção, que é a Hassidut. E a Hassidut adentrou a boca daquela criança desmaiada, desfalecida, enferma, moribunda, e acabou salvando. Mesmo que a poção, o líquido, a poção acabou se desperdiçando a maior parte, uma gota foi o suficiente para reavivar
aquela criança. A mesma coisa com o povo de Israel. Hassidut são muitos conceitos, muitos textos que eventualmente, de forma acidental, podem parar em lugares indesejáveis. Mas o objetivo é que esse estudo é tão elevado, que um pouquinho desse estudo é o suficiente para desencadear um mecanismo espiritual da nossa alma sagrada na sua conexão maior com o nosso Pai Celestial, que é Deus. Com isso, então, nós fechamos o tema entre mitos e fatos. O mito é o que a mídia mostra. O fato é que o meio termo entre marketing de guerra e os cabalistas escondidos lá nos cantos das cavernas ou das ruelas de Jerusalém, então o meio termo se chama Beit Chabad, e desde já todos são convidados a adentrar no mundo maravilhoso da mística do judaísmo, e que essa mística, mas eu falei que ia acabar, mas ainda tem um adendo aqui, que o Baal Shem Tov, ele ascendeu aos níveis espirituais numa elevação da alma dele. A alma dele viajou aspectos da alma dele para os mundos espirituais. Ele se encontrou com Mashiach. Na verdade, lá na frente dele ele viu o Rebbe. Ele se encontrou com Mashiach nas tendas espirituais lá, nos mundos adimensionais. Ele fez uma pergunta clássica que aparece trocentas vezes no Talmud. Ematai ka'atimar. Quando o Senhor vem, aí o Mashiach falou para o Baal Shem Tov, quando você expandir as suas fontes para fora. Ele não disse expandir a água da fonte. A gente consegue imaginar que uma fonte, quando começa a borbulhar água, né, uma mina começa a sair água da terra, a água se expande, mas a própria fonte, o que ele estava querendo dizer o Mashiach com o Baal Shem Tov? Essa fonte das águas se chama Beit Chabad. A fonte para fora. A água é o que é ensinado aqui dentro. É a Hassidut. É a mística do judaísmo acessível a todos, que foi revelada pelo Baal Shem Tov. A fonte é o local, onde são os livros, mas como é veiculado, é o local físico, que é o Beit Chabad, que é uma fonte que irradia Hassidut para todo o povo de Israel. É isso que vai revelar o Mashiach, que é também chamado Torató Shel Mashiach, a Torá do Mashiach. Finalmente o Rebbe falou que o nosso trabalho praticamente foi finalizado, e não é mais compreensível porque que o Mashiach está fazendo hora extra. Antigamente hora extra no taxímetro era bandeira 2, coisa e tal. Está fazendo hora extra é mais caro, coisa e tal. E o que ele está fazendo hora extra? Não está chegando o Mashiach? Então o Rebbe falou, não é compreensível, mas... E aí o Rebbe deu algumas sugestões, os Hassidim falaram que é um pouco difícil essas sugestões. Aí os Hassidim chegaram para o Rebbe e falaram, Rebbe, dá uma receita mais fácil para a gente desencadear o processo irreversível e irrefreável da vinda do Mashiach. O Rebbe falou, se vocês estudarem assuntos de Mashiach e lá, através desse estudo, vocês vão acabar desencadeando essa época, que ela não é só utópica. A gente vê os jornais, o que está acontecendo no mundo, a gente vê claramente que Mashiach já está aí, ao nosso lado, como disse o Rebbe em várias ocasiões. Nós precisamos somente abrir os olhos, e através da Hassidut, da filosofia mística, cabalística, racídica e do modus vivendi, modus operandi, cada um pegando uma mitzvah, não precisa ir longe, uma mitzvah. Nossas almas são antiquíssimas, elas são sagradas, já cumpriram a maior parte da sua missão em outros carnavais, ou seja, em outras ocasiões presságias. Então, na verdade, somos extremamente sagrados, um pouquinho mais, estamos nos dançando no pátio do Beit HaMikdash, ao lado do Mashiach. Cada um de nós vai poder falar com o Mashiach, e posteriormente cada um de nós vai poder entrar no Kodesh HaKodashim, no Santuário dos Santuários, no Beit HaMikdash, Ashlishi, o terceiro templo, e cada um de nós vai poder falar com Deus. Hoje em dia, quem acha que fala com Deus, acaba frequentando o ambulatório psiquiátrico do hospital, mas não é o caso aqui. Futuramente, a grande novidade é que Deus vai se revelar no mundo e que Deus vai poder falar com cada ser humano. Essa é a etapa subsequente
da revelação do Mashiach. Então imaginemos nós a expectativa gigantesca que há nessa era que o Rebbe disse que vai ocorrer em nossos dias, se Deus quiser. Amém. Nós vamos abrir aqui um intervalozinho, um espaçozinho para perguntas, por gentileza, tenham a bondade.